Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom domingo aí, bom restinho de domingo. Semana começando amanhã. Como que é o jejum de vocês na segunda-feira? Vamos bater um papo aqui. Eu vou abrir algumas perguntas, algumas perguntas que vocês mandaram lá na caixinha. E a gente vai bater um papo agora sobre jejum. A gente fala pouco sobre jejum, né? Cheguei hoje. Oi, Geisca. Boa noite, Portugal. Oi, gente, boa noite. Então, vocês têm visto cada vez mais a gente se aprofundando no termo e no conhecimento do jejum, né? A gente tenta abranger e aprofundar mais o assunto, porque o jejum, infelizmente, ele é muito subjugado e as pessoas, né, só classificam como uma estratégia, uma dieta da moda para emagrecer. Rio Grande do Sul, Londres, que legal. O Pantogar não quebra o jejum, pode continuar. Então, a gente tem explorado muito essa questão do jejum como uma estratégia de saúde. Então, até para as pessoas que são magras, que não desejam perder muito peso, o jejum também é aplicado. A pessoa que está doente, a pessoa que está inflamada, a pessoa que está com depressão, a pessoa que está com doença autoimune, a pessoa que está com câncer, o jejum vai beneficiar, vai melhorar e aliviar sintomas, principalmente redução, por causa da redução dos processos inflamatórios. Estou comendo como se não tivesse dentro. Então, a gente precisa explorar realmente, porque o jejum vai muito além de somente uma estratégia de emagrecimento. Gente, é tão louco esse mundo agora. Eu fiz um post agora, que foi até uma moça lá do Facebook que compartilhou uma dúvida ali, falando, quantos quilos vocês perderam? E muitas pessoas perderam peso e compartilharam ali nos comentários. Gente, o Instagram, ele tá banindo quando você escreve obesidade, quando você escreve perdi peso, emagreci. Tá ficando censurado essa questão, gente, infelizmente a gente vive aí no mundo. Não sei se isso é teoria da conspiração ou não, mas se vocês verem lá, comentários ocultos pelas diretrizes do Instagram, por talvez serem conteúdos ofensivos. E é isso. Que mundo louco. Daí é a mesma plataforma que tá lá um monte de gente estimulando as pessoas a terem peso, comendo e postando comida o tempo todo. Propagandas de fast food, propagandas de medicação. As pessoas fazem vídeos mostrando elas se auto-aplicando ali as canetinhas. Muito, muito bizarro isso, gente. Eu não sei o que vai ser. Então, as pessoas que querem manter a sua saúde, não confiem num sistema amplo. Façam a parte de vocês, porque quando vocês caem lá na mão, o negócio é feio. A indústria alimentícia não quer que vocês saibam disso, por isso. E é essa coisa, né? Junta um pouco com essa questão de alguns ativistas, de falar de gordo, de obesidade, gordofobia, que não tem nada a ver esse assunto com o que a gente faz aqui. A gente está falando aqui de saúde, né? Independente de qualquer estética. Tanto é que eu falei no início da live que o jejum, ele se aplica a todos os casos, né? A pessoas que não estão com sobrepeso também ele vai ter benefícios, principalmente pela diminuição dos processos inflamatórios. Então, um organismo que está com sobrepeso, a gente tem que pensar assim, que é um organismo que tem muita quantidade, né? Tá em excesso de gordura, mas não é só excesso de gordura, é excesso de toxinas, excesso de tecido gorduroso. Isso vai gerar mais
um funcionamento do organismo mais lento, mais inflamado, seu metabolismo fica mais sobrecarregado. Por quê? Um corpo com obesidade, ou mesmo um corpo inflamado, ele é um corpo que ele não consegue, ele não dá tempo de processar e de metabolizar conforme o ritmo da alimentação daquela pessoa. Então, aquela pessoa, ela come muito, né, em geral, ou às vezes nem come tanto, mas come o que inflama. Então, o organismo, ele não tem um tempo hábil, um tempo necessário para ele processar esses alimentos ao ponto de gastar essa energia para não ser acumulada. E acontece que num corpo, que a pessoa que tem sobrepeso, ela está acumulada. Não só de peso, de gordura, enfim, mas de outros itens que vão danificando esse sistema, né, esse metabolismo ao longo prazo. Então, a pessoa fica mais lenta, mais letárgica, mais cansada. Ela tem alguns sintomas de baixa digestibilidade. Apesar da pessoa comer muito, ela come e se sente mal às vezes, né? Fica com refluxo. Então, mesmo que você não tenha sobrepeso, se você está comendo algo que logo após a refeição você tem um desconforto, você se sente meio empazinado, você percebe o seu abdômen distendido, então isso é um sinal que o seu organismo, seu sistema digestório, ele não está eficiente da forma que ele deveria ser. Essa semana eu vou continuar fazendo 18 horas e semana que vem vou testar o de 24. A Rê falou, o melhor pelo que aprendi com a doutora é ir alternando. A Rê falou no início que ela foi na nutricionista, hoje se foi, e ela mandou tomar o café da manhã. Enfim, essa coisa do café da manhã assim, cada pessoa pode ter um ritmo alimentar. Tem gente que gosta de tomar o café da manhã e pular o jantar. Então, não tem problema, a pessoa, né, depende, assim, da sua probabilidade, do que fica mais fácil para você no dia a dia. Para muitas pessoas é mais fácil pular o café da manhã e comer mais no final do dia, tá? Deixa eu colocar uma imagem de um vídeo que eu fiz aqui para vocês. Ó, olhem só essa imagem, né, de como que o nosso sistema funciona. Você vai lá, come, né, e o que acontece? Então, esse excesso de alimento, ó, vai lá para o seu trato digestório. Aí você come cada 2 horas, cada 4 horas, você tá comendo. Daí, teus órgãos ali não param. Eles toda hora estão trabalhando. E a gente sabe que quanto mais vezes a gente come, mais fome a gente sente, ó. E precisa percorrer todo esse trato gigantesco ali, ó. Então, a pessoa que come... Aqui tá uma simulação que um exercício também ajuda a estimular esse trato. Então, o que ajuda a estimular? Porque o metabolismo, nosso metabolismo, gente, depende desse ritmo aqui, ó. Então, se você come toda hora, seu corpo nem tem tempo de ficar processando, ele só fica digerindo o tempo todo. Então, o processo de detoxificação, eliminação, ele fica lento. Olha aqui, ó. Aqui é uma outra imagem de como acontece lá no nosso sistema digestório. Entendeu? E aí a pessoa... E o que acontece? O tipo de comida que você come é mais inflamatória. Aí fica assim... Além de você comer muitas vezes, o que você come te inflama de uma forma que seu organismo não consegue processar. Vive nesse ciclo, ó. Nesse ciclo que não tem fim. Então, o que é necessário, né? O jejum é fundamental, né? Você vai parar de comer o tempo todo, primeiro. Né? Essa é a base inicial, o princípio inicial. Depois, você vai escolher os alimentos melhores, né? Você vai priorizar alimentos, comida de verdade, vegetais, legumes, ovos, carnes, enfim, em geral. Alimentos que vão te dar saciedade. Porque se você vai pensar assim, você vai comer 2 vezes ao dia. Aí, na sua janela alimentar, você come pão, ou come arroz, feijão, pouca proteína, muito carboidrato, você vai ter fome, que vai ser difícil manter o jejum. E são alimentos, gente, que tem pouca densidade nutricional. Então, assim, o que faz uma pessoa, às vezes, comer demais, mesmo ela estando nesse ritmo, né? A pessoa tá obesa, tá inflamada e não consegue parar de comer. Um dos fatores principais é que essa pessoa, ao longo dos anos, mesmo comendo muito, mas comendo errado, essa pessoa ela fica desnutrida de nutrientes.
Então, por isso que eu falo muito para vocês do poder da suplementação. A suplementação hoje, ela é fundamental. A gente não consegue ter tudo através da alimentação de hoje, porque nossos níveis, né? Até uma pessoa perguntou da anemia e do jejum. Os nossos níveis de vitaminas e minerais, eles vão se deteriorando ao longo da nossa vida, porque a gente começou lá, quem nasceu nos anos 80, anos 90, anos 2000, começou lá na infância comendo um monte de bobagem, um monte de carboidrato, um monte de industrializado, bolacha recheada, açúcar, refrigerante. Então, isso foi danificando o nosso sistema digestório. Então, se chegar aos 20, aos 30, aos 40, você está totalmente desnutrido, porque o seu organismo gastou aqueles nutrientes e você não conseguiu repor. Por mais que você mude a sua alimentação aos 20 anos, aos 30 anos, você teve um período aí anterior, né, inflamando o seu organismo, diminuindo nutrientes, faltando nutrientes. Então, é por isso que eu falo muito para vocês a importância de vocês escolherem profissionais. Hoje tem muita gente falando de jejum, falando de alimentação, sem base alguma. Às vezes uma pessoa famosa na internet que vai lá, fiz um jejum de 3 dias e vira mídia. E nem sempre isso é legal, é muito legal essas pessoas compartilharem. Eu acho que é uma inspiração, sim, né? Porque a gente vê que é possível, tem muitos benefícios, mas existem hoje muitas complexidades que a gente que está estudando e que está acompanhando o paciente, porque é simplesmente assim, ó, eu como nutricionista, eu penso assim, na minha consulta, o que eu faço? Eu peço para ver exames, a gente faz alguns testes, a gente vê os nutrientes, a gente vê a composição corporal, a gente vê o quanto aquela pessoa está inflamada, a gente vê através dos nossos testes que a gente faz. Então, assim, não adianta, é como assim, se eu não tivesse essa visão ampla, se eu falasse assim, não, você vai comer saudável, vai comer lá, fazer um jejum intermitente, pular o café da manhã e vou te dar um cardápio. Se fosse simples assim, eu acredito que muitos dos resultados dos pacientes que a gente trata hoje não teriam muitos benefícios, muitos resultados, porque a gente tem que conhecer a fundo, né? Tem gente que tem deficiência de vitamina D, tem gente que tem esses dias eu vi uma paciente com uma deficiência muito grande em vitamina B2. É uma vitamina muito, assim, comum, mas pouco se fala, né? Só no complexo B a gente tem várias. E essa pessoa, ela tava com metabolismo lento, diminuição da memória, com muita vontade de doce, porque quando você tá muito desnutrido, muito deficiente de um mineral, de uma vitamina específica, você tem uma fome, você tem uma vontade de comer tudo que você vê pela frente. E aí não adianta eu ir lá somente passar a dieta para aquela pessoa e falar, faz jejum, vai lá por conta própria. Né? Vai lá na força de vontade, na garra. E não vai dar certo, né? Vai chegar num momento que a pessoa não vai conseguir manter aquele ritmo, porque a pessoa tem deficiências nutricionais, né? Então, a deficiência nutricional crônica, ela é muito, muito séria. A gente não consegue manter uma alimentação, um equilíbrio, nem um equilíbrio emocional, nem um equilíbrio dieta, nada disso. Porque você tem um déficit gigante. Então, o que eu falo? A gente tem que ver um todo. Então, falar de jejum é fácil. Ser assim, a blogueira que vai lá e falar de jejum, fiz jejum, perdi 5 quilos na barriga, é uma coisa simples, né? Agora, a gente, quando fala, né, do jejum como algo intenso, uma estratégia realmente que funciona milenar, mas a gente tem que entender muito do metabolismo humano e de o quão é importante esse equilíbrio metabólico, né? Então, esse equilíbrio metabólico envolve parte nutricional, envolve a questão da dieta, suplementação, a parte hormonal, a questão metabólica. Se a pessoa está muito inflamada, a gente pegou um caso esses dias de um paciente que, assim, ele tinha uma idade cronológica de 36 anos, e aí a idade metabólica dele, gente, lá nos testes que a gente fez, era de 60 anos, muito inflamado, esteatose, gordura no fígado, PCR elevadíssimo, triglicerídeos aumentados. Então, a parte metabólica toda desarranjada. Inclusive, a gente, vamos precisar trabalhar com uma suplementação muito intensa nessa questão anti-inflamatória, claramente, né? Obviamente, junto com o jejum e com a alimentação
adequada, né? Porque não adianta também vir lá fazer suplementação, fazer jejum e ir lá comer pão todos os dias, que também não vai ajudar. Então, essa história de pão com doce de leite, quem fala isso pra você não sabe o que é um corpo inflamado. Médicos falam que não pode fazer jejum, mas pode tomar Ozempic para passar mal. É engraçado, né? Falam que o jejum faz mal. Aí a pessoa que toma lá, às vezes, o remédio fica com déficit de nutrientes, esofagite, refluxo, passa mal, pancreatite. Aí não tem problema. Mas o jejum faz mal, né? Gente, enfim, é um mundo difícil. Para quem tá ali, ó, no dia a dia, esse pessoal fútil que fica querendo colocar informações rasas, aí vem esses profissionais também que tudo é remédio, aí pode comer o que você quiser. Nossa, é complicado. Eu entendo as dúvidas de vocês. Esses dias uma pessoa veio aqui e ela até, eu acho que a intenção dela era fazer um elogio. Eu ia deixar de te seguir hoje, mas eu vi esse post, vi que você é muito aprofundada no assunto. Muita gente fala um monte de coisa e a gente fica perdida, mas eu resolvi te dar uma chance, porque eu acredito no que você fala. Daí até uma outra seguidora foi lá me defender, enfim, falar algumas coisas. Mas eu acredito que a intenção dela tenha sido essa. Tanta gente fala tanta coisa, né? Que jejum vai, né? Até tem estudos aí falando que você vai ter problema cardíaco. Enfim, é muita informação, é muita coisa, e realmente eu acredito, né, que para vocês é difícil. Não tenho problema de saúde, então usei um pouco de sal. Atingi 30 horas de jejum. E pessoal, o sal integral marinho, mesmo para quem tem pressão alta, durante o jejum não vai ser maléfico, porque é uma quantidade mínima ali, você vai estar em jejum prolongado. O problema do sódio ali que você come na alimentação, nos embutidos, na batata frita, no bolo, esse é o problema. E gente, o maior problema de triglicerídeos é o açúcar, tá? É o açúcar, não é o sal. Então, eles demonizam o sal como se o sal fosse o fim do mundo, mas o problema é que a gente exagera no açúcar, né? Tudo que a gente come de industrializado tem açúcar adicionado ali. Então, não se assustem com essa informação do sal. É a mesma coisa que fala, sal, a gordura, fazem um terrorismo. Aí mandam lá você comer pão com doce de leite. É chocante. Então, quando você passa da carbolândia para o jejum, você perde muitos eletrólitos. Então, igual eu ia falar dessa questão metabólica, eu vou colocar o vídeo aqui novamente para vocês. Nessa parte que ativa essa questão digestória, existe alguns suplementos que auxiliam nesse processo metabólico de eletrólitos. Você repõe. E o magnésio, que eu falo sempre para vocês, tem lá um destaque falando, o magnésio ele é responsável por aumentar esses movimentos involuntários aí do intestino, para aumentar a movimentação intestinal. O magnésio ele vai ficar agindo lá, ele vai aumentar esse movimento hidroeletrolítico ali, né? Porque ele reage ali na água que você ingere. E através desse mecanismo, ele vai fazer com que o seu intestino movimente mais, tá? Então, ele aumenta esses movimentos peristálticos, que é esses movimentos involuntários ali do nosso trato digestório. Porque a pessoa que está inflamada, a pessoa que está lá obesa, inflamada, às vezes o intestino dela é quase morto, né? Lento, ele não se mexe, né? Ele tá tão sobrecarregado, tão cansado ali, tão cheio de coisas para fazer que ele não se mexe mais. Então, o magnésio ele tem essa função ali de movimentar esse ritmo metabólico. Por isso que ele é tão importante aí nessa questão, tá? Dos movimentos intestinais. Por isso que todo dia eu insisto aqui para vocês, falando do magnésio, porque ele tem esse benefício, ele aumenta esses movimentos. E até mesmo ele coopera nesses transportes de nutrientes, né? Para que vocês viram que a comida desce ali do estômago, ela tem que ser movimentada. Você tem que ter um ritmo metabólico adequado para ele detoxificar melhor. Então, o magnésio ele vai auxiliar nesse movimento aí para o negócio fluir melhor, tá? Então, não é... E o magnésio é um suplemento, né, tão barato, a gente vê, assim, tem tantas opções, muito em conta. Então, mesmo para pessoa que não tenha condição financeira,
digamos, propícia, adequada, ela consegue utilizar o magnésio porque ele é muito acessível, né? E é uma coisa tão básica que poucas pessoas falam isso. Eu gosto muito do cloreto de magnésio nessa questão intestinal. Cloreto de magnésio PA, para mim, nessa questão metabólica, é o melhor que tem. Existem os outros, de malato, quelato, que vão ter outras funções também que vão ser úteis. Mas nessa parte você tá com o intestino, você tá muito inflamado, metabolismo péssimo, o cloreto de magnésio. E eu acho que é um dos mais baratos, viu? Tem lá um destaque, depois vocês dão uma olhadinha. Minha janela de alimentação é das 7 às 15. Das 7 da manhã às 15 horas. Consigo fazer 3 refeições com proteína. Não abro mão do café. Faço uso de fibras na alimentação. Você perdeu peso assim, Tereza? Você consegue manter? Muito legal. É um depoimento ali. Multivitamínico não quebra o jejum. Ó, a Rê tá falando baratinho, infalível para quem tem constipação. Exatamente, porque ele aumenta esses movimentos peristálticos. Então, assim... E quem come, né? Quem comeu errado na vida? Quem nunca, né? Se inflamou durante sua vida, vai ter um intestino mais lento, mais inflamado. Inclusive, hoje no vídeo que eu postei, algumas imagens, né? De como que fica ali o trato digestório, principalmente no tubo ali, no lúmen, que é a passagem ali do intestino. Gente, a pessoa que fica inflamada ali... Ela fica com úlceras, ela fica com feridas, ela fica com pólipos, que às vezes obstruem também a passagem, o canal. Então, assim, doença inflamatória no trato digestório é muito sério. Eu falo pra vocês, se a gente tivesse essa noção de como a gente fica por dentro quando vive comendo besteira e várias vezes ao dia, a gente teria mais consciência no que a gente coloca para dentro, né? Isso vai muito, tem nada a ver com estética, tem a ver com o seu organismo funcionar melhor. E aí, quando essas doenças, infelizmente, quando essas doenças elas surgem, né? Geralmente, quando a gente tem um sintoma, aquele quadro inflamatório ele já está elevado, ele já está desenvolvido, né? Você já vai, por exemplo, você tem um pólipo lá, você vai sentir dor. Você vai sentir constipação, vai ter desconforto, às vezes cólicas abdominais, enfim, às vezes já a própria diarreia em si vai ter já um desconforto. Então, porque essa inflamação ela já está num quadro mais avançado. E igual eu falo para vocês, mesmo pessoas que não têm sobrepeso, elas têm uma propensão também a estarem inflamadas, às vezes até mais do que a pessoa que não está com sobrepeso. Então, por isso, novamente, o jejum, seja ele de 14, 18, 20, 30, 60 horas, ele vai dar um descanso, né, para o seu organismo. Depois das 24 horas, mais efetivamente, ele entra nesse modo regenerativo. Então, nesse modo de reset, de varredura, de eliminação mais intensa. Então, ele vai se concentrar nesses processos. Então, também entra como uma estratégia terapêutica, tá? Não é só emagrecimento. Então, precisa, sim, às vezes, de mais horas para que a gente tenha esses benefícios regenerativos. Por isso que daí entra a questão do jejum prolongado, né? O jejum de 2, 3, 4, 5, 7 dias, que é um tempo maior de processos regenerativos. Então, você vai ter benefícios mais intensos, sim. Apesar de não ser saudável, gostaria de saber se energético sem açúcar quebra o jejum. Quebra, infelizmente, porque ele tem adoçante. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas. Pode fazer jejum tomando o Ozempic? Eu falo sempre que, né, se a pessoa está sentindo enjoo, se a pessoa já está, né, utilizando o medicamento. Então, aproveita esses sintomas, né, de não ter muita vontade de comer, de ter um grau de saciedade mais elevado. Aproveita esse momento para fazer o jejum junto, né? Aproveita, então, aí digamos, o efeito que o medicamento traz, que é justamente esse. O que o medicamento faz? Ele retarda esse movimento, esse tempo que a comida permanece lá no seu trato digestório. Em tese, por um lado, ele deixa esse processo mais lento para que você tenha uma sensação de saciedade, de plenitude por mais tempo.
Então, se você ficar com essa plenitude, com essa saciedade por mais tempo, a ideia é que você demore mais tempo para comer novamente, para ter fome. Então, esse é um dos digamos, mecanismos principais do medicamento. Então, já que você está nesse processo, resolveu fazer o uso da medicação, aproveite e já fica mais tempo, né? Pega o bonde. Suplementos encapsulados não quebram o jejum. Água com gás também não. Queda de cabelo. Vou responder aquela pergunta da anemia e o jejum, né? Para quem tem uma deficiência muito intensa de ferro, o que eu sugiro em consulta muitas vezes é ajustar, melhorar ali alguns dias, algumas semanas com a suplementação, ajustar os níveis de ferro ali, diminuir os sintomas de deficiência, né? Às vezes a pessoa que tem com deficiência de ferro, ela tá cansada, sonolenta, ela tem muita fraqueza, muita fadiga, muito cansaço mental, queda de cabelo, irritabilidade, né? Se você tem algum desses sintomas, teste ali os seus níveis de ferro. Então, se você tá com uma deficiência muito intensa no ferro, grau de anemia, o ideal é que você vá suplementando, né? Eu mesma tomo ferro em jejum também. Mas em alguns momentos eu deixo esse ferro mais em alta concentração. Eu, às vezes, preciso fazer endovenoso, porque eu tenho uma insuficiência crônica e de ferro, uma deficiência por causa da doença celíaca. Meu intestino ficou tão inflamado com o que eu fiz ao longo da minha vida que eu não absorvo nada de ferro. E o problema da mulher, a gente perde muito ferro durante o ciclo menstrual, né? E para mulheres que têm um ciclo mais intenso, que esse é o meu caso, é muito mais intenso essa deficiência. Então, em alguns momentos eu faço suplementação via endovenosa. E suplemento ferro oral também. Então, para quem está com muita deficiência, o ideal é corrigir esses níveis, né, ao nível de conforto, para que você consiga praticar o jejum aí com mais conforto mesmo, sem tantos sintomas. E qualquer outro nutriente, né? Qualquer outro nutriente que você está muito deficitária, o jejum ele vai ser mais difícil, né? Porque durante o período ali você não vai ingerir nada. Então, por isso que é importante fazer um acompanhamento com o nutricionista, com o profissional, o médico, para você ir repondo esses níveis, para que tudo fique mais fácil. Vitamina B12 sublingual não quebra o jejum. Tem umas que tem muito açúcar. Eu falei para vocês que eu gosto muito da Nau, né? Daquela B12 sublingual da Nau. Ela tem quase nada de açúcar. Tenho esteatose hepática leve. Meu objetivo é acabar com essa gordura no fígado. 16 horas por dia. Você vai ter que testar, viu, Tereza? Todos os dias, 5 dias na semana, testa. Às vezes tenta passar um pouquinho das 16 horas, tá? Magnésio não quebra o jejum. Deixa eu ver mais alguma pergunta. Pode cortar arroz e farinha branca para perda de peso? É mais eficaz? Sim. Os alimentos que têm menos teor de carboidrato, menos, né, principalmente carboidratos refinados, sim, vão ser mais efetivos se você ingerir o mínimo, né? Às vezes não precisa ser 0, mas você reduzir a proporção ali no prato, tá bom? Insônia é comum no início do jejum? Sim, é comum. Por isso, o magnésio também ajuda. O magnésio, para a questão do sono, ele é muito bacana no treonato, nessa questão mais mental, cognitiva. O magnésio treonato e no inositol também é excelente para o sono. Deixa eu ver mais alguma pergunta. Vou perder músculo se não me alimentar após o treino? Não, de jeito nenhum. Se você come proteína na sua janela alimentar, a metabolização da proteína ela é mais longa. Então, não necessariamente você precisa ingerir proteína assim que sai do treino. Você vai ter proteína disponível ali das últimas refeições por um bom tempo. Contanto que você coma na sua janela alimentar.
O magnésio de malato também ajuda. Jejum não dá gastrite, ó. Vou colocar o videozinho de novo para explicar aqui para vocês, ó. O que que dá gastrite, úlcera? É o que você come, né? Que você vai seu organismo vai liberando ali no estômago uma quantidade elevada de ácido ali, esse líquido ali que tem é ácido. Então, você vai comendo um monte de coisa inflamatória, você vai produzindo tanto ácido, porque você come tantas vezes, tão errado, que esse excesso de ácido vai corroendo o próprio estômago. E durante o período de jejum, você não tem produção de ácidos, viu, gente? Quando o médico te falar isso também, o médico te falar isso, que você... produz ácido, você vai ter acidez durante o jejum, corre desse médico, porque eu falei pra vocês, estou fazendo uma pós-graduação em ortomolecular e durante o período de jejum você não tem produção de ácidos, então por isso que o seu estômago fica lá quietinho, não tem produção de ácido, você não tá ingerindo nada, você não tem que digerir nada. Então, seu organismo é inteligente, ele só vai liberar ácidos quando você come. Então, quando você come coisas inflamatórias que você gera muito ácido, né, excesso de ácido, aí sim você vai ter gastrite, viu? Então, quando o médico te falar isso, você já pensa, ops. Pessoal, então é isso. Eu vou deixar essa live gravada. O cloreto de magnésio da pedra, de jeito nenhum, pelo contrário, ele aumenta o fluxo, você vai eliminar melhor os sais ali, viu? Então, não tem como. Nós temos também a opção do nosso protocolo detox, que a gente coloca ali sempre no link da bio. É um protocolo básico ali de 3 dias que você vai ter assim, você tá começando o jejum, precisa entender um pouco melhor, entra lá, você vai ter algumas opções de suplementos, de protocolos, do que comer, e tem um grupo lá de acesso que você pode entrar e tirar as suas dúvidas, tá bom, gente? Corre o risco de adquirir diabetes com jejum? Never. Não, it's not possible. Não, impossível. Possível. Eu falo, tô brincando, gente, tem algumas pessoas de fora aqui me assistindo. O protocolo detox está lá nos stories e está lá no link da bio. Então, é um protocolo básico para quem está iniciando, é fantástico, viu? Vale muito a pena. Obrigada pelas informações. Você faz a diferença com tantas informações importantes e seguras. Eu agradeço vocês aqui também. A Rê já fez o detox da doutora. Maravilhoso, gente. Parabéns. O que fazer sobre a constipação? O Naldo está perguntando. O magnésio, o cloreto. Ele é incrível. Vale muito a pena. Então, é isso, pessoal. Lá no protocolo detox, a gente coloca ali as dicas dos suplementos, como as dosagens, tudo certinho, as sugestões, tá bom? Nunca, jejum é vida, gente, ele cura. É isso, pessoal, bom final de semana, bom restinho de domingo, boa segunda, comecem a semana empenhados, instalem um aplicativo de jejum, coloquem lá uma meta mínima todos os dias, meu mínimo vai ser pelo menos 14 horas, para quem não consegue fazer mais, está começando, vai lá no mínimo, se comprometa com a sua saúde, coloque a responsabilidade é sua. Ninguém vem lá na sua boca e coloca a comida obrigado, né? Você não vai comer se você não quiser. Então, essa é a ideia. A responsabilidade, tudo que você passa na sua vida é sua, principalmente em relação à saúde. E a questão do nosso organismo, eu falo isso sempre para vocês, que ele tem um limite de tolerância a toxinas, a alimentação ruim, a excessos. Cada pessoa vai ter um limite diferente. Então, não deixe o seu organismo chegar no limite. Assuma o controle, né? Faça realmente esse compromisso com você, porque quanto menos você ingere, principalmente coisas que não são saudáveis, melhor você vai ter, a sua vida vai ser muito melhor em muitos aspectos, né? Jejum tanto é que é milenar, a gente sabe disso. A gente vê que a própria Bíblia cita muitos, né, casos, enfim, várias religiões utilizam jejum até hoje, né? Os muçulmanos, por exemplo, os judeus,
enfim, os hindus. Então, existe aí uma cultura milenária ancestral do jejum como um método de restauração, recuperação da saúde, né? E hoje a gente vive num mundo complicado, as pessoas estão muito doentes e muito inflamadas, tá bom? Um beijão para vocês. O Naldo é um exemplo, perdeu muito peso, incrível o resultado dele. Gente, boa noite para vocês e até mais. Tchau, tchau.